que sustenta, aquela, meu Deus, que transforma, aquela que renova, aquela que edifica. Deus, fala com a tua igreja, fala comigo, Senhor Jesus, que o Senhor continue abençoando a vida do irmão Rodrigo, dando uma grande recuperação, meu Deus, na saúde, dando força, abençoando a sua casa, esposa, filho, sua família, livrando de todo mal. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Bem, os irmãos podem se assentar, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, pela sua bondade, sua infinita graça para conosco. Graças a Deus nós estamos de pé. Amém? Quero ler alguns versículos da palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 13. Amém? Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Meus irmãos, esse texto da palavra do Senhor é um texto bastante maravilhoso, mas ao mesmo tempo mal compreendido, porque ao olharmos o contexto citado pelo apóstolo Paulo, de um homem que quando escreve esta carta estava preso domiciliarmente dentro da sua própria casa em Roma, tendo a liberdade de pregar, de receber pessoas ali para que pudesse estar falando do Evangelho. A Bíblia diz que Paulo, durante esses 2 anos, pregava a palavra do Senhor sem nenhum impedimento, mas estava preso. E durante essa prisão, Paulo escreve aos irmãos de Filipenses, à igreja de Filipos, uma carta denominada a Carta da Alegria, a carta onde Paulo expressa sua alegria, sua felicidade diante daqueles irmãos. E diante de todo o cenário que ele estava vivendo, Paulo sempre demonstrou para os irmãos a sua alegria, o seu regozijo em estar servindo ao Senhor. Porque a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus, ela não depende, irmãos, a nossa alegria não depende de circunstâncias. Quando a Bíblia ensina que a alegria
é um dos aspectos do fruto do Espírito na nossa vida, significa que se nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós somos alegres. A alegria, ela não depende de circunstâncias. Porque se a alegria dependesse de circunstâncias, nós não poderíamos atribuí-la como um aspecto do fruto do Espírito. Mas, como diz a Bíblia, o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E diante de tudo aquilo que Paulo passou durante a sua vida, durante a sua caminhada, a essa altura, Paulo já estava se preparando, porque ele já estava muito mais próximo do Senhor, de encontrar-se com o Senhor, do que estar com a igreja. Muito provavelmente esses irmãos aqui, eles não viram mais o rosto do apóstolo Paulo. As últimas palavras desses irmãos aqui puderam ver do apóstolo Paulo, muito provavelmente foi esta carta. Suas últimas palavras, suas últimas admoestações. Mas Paulo aqui, ele não se coloca a resolver problemas que aquela igreja estava passando, embora houvesse algumas coisas ainda para serem aprimoradas entre os irmãos, mas problemas pequenos. O que Paulo estava aqui agora era agradecendo aos irmãos pelo socorro, agradecendo aos irmãos por sempre estarem com ele em todos os momentos. O que Paulo estava aqui agora era reconhecendo que aqueles irmãos sempre estiveram junto com ele. Paulo se regozijou, se alegrou, porque eram irmãos que tinham sempre o apóstolo Paulo na sua lembrança. E Paulo dizia isso, não por necessidade, não porque ele necessitasse, porque uma coisa, durante toda a sua caminhada, durante toda a sua vida, o apóstolo Paulo, ele aprendeu o segredo de vivermos na presença de Deus, irmãos. E o segredo para nós vivermos na presença de Deus é uma vida de contentamento. O segredo que nós precisamos para viver na presença de Deus é aprender a se contentar com aquilo que nós temos. E Paulo, ele estava dizendo isso para os irmãos: irmãos, eu não escrevo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Paulo, em todo momento que olhasse para a vida de Paulo, Paulo estava feliz. Em toda circunstância que nós pudéssemos encontrar o apóstolo Paulo, Paulo estava feliz, Paulo estava contente. E por isso, irmãos, a Bíblia nos ensina a viver contente com aquilo que nós temos. Muitas vezes a nossa tristeza, o nosso erro é se entristecer por aquilo que nós não temos. Muitas vezes o que nós mais fazemos é sentir tristeza porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, e nós não paramos para agradecer com aquilo que nós já temos em nossas mãos, irmãos. Aquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que o Senhor já nos concedeu. O segredo, irmãos, é viver contente. O segredo é viver agradecido. O segredo é nós olharmos como o apóstolo Paulo estava aqui, vivendo durante a sua vida. Eu estou preso, estou dentro da minha casa, mas eu ainda estou pregando a palavra de Deus não está presa. Tenho a minha liberdade privada por um certo aspecto, mas eu estou pregando, eu estou escrevendo para vocês. Contente, irmãos. Contentamento. Contentamento não é acomodação, não, irmãos. Viver contente não é viver acomodado. Não é cruzar os braços. Mas viver contente é nós sermos gratos
agradecidos, felizes, porque a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor é feliz, irmãos. O homem que teme ao Senhor é feliz. Por isso, Paulo aprendeu que o segredo é estar contente. Por isso, quando ele diz para os irmãos: irmãos, eu sei estar abatido. Eu sei. E às vezes a gente vai olhar, mas Paulo abatido? Paulo diz, irmão, se alguém enfraqueça, que eu não enfraqueça. Paulo também tinha medo, irmão. Quando estava, a Bíblia diz que ele sofreu 3 naufrágios. E diante de um desses, Paulo falou que a esperança de vida já tinha ido embora há muito tempo. No meio do mar, no meio de uma situação adversa, Paulo diz aos coríntios: a esperança de escapar com vida já tinha ido embora há muito tempo. Mas Deus o livrou. Crente sente medo, irmãos. Crente fica abatido. Paulo ficava doente. Era homem. E uma das coisas que nós não podemos nos esquecer, irmãos, é que nós somos seres humanos. Não dá para nós querermos passar uma imagem de super-homens, de fingir que problemas não existem, que dificuldades não existem. Todos nós, em algum momento da nossa vida, sofremos um abatimento na nossa alma. Todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por dificuldades. Todos nós, em algum momento, irmãos, estamos sujeitos a isso. Não, mas o irmão não tem problema, irmão. Você não convive comigo. Você só me vê aqui aos domingos. Não me julga pela aparência, não, meu querido. A vida não é fácil para ninguém. A vida não é fácil para ninguém, irmão. Se você acha que você luta, que você tem problema, todo mundo aqui tem. Viu? Todos nós, irmãos. Todos nós. Sabe por que Deus permite isso? Para que nós nos curvemos diante dele e reconheçamos que nós somos dependentes da sua graça. Sabe por que se a vida fosse muito fácil, irmão, a gente não seria crente, não. Seria, não. O que nos mantém aos pés de Cristo é a necessidade do milagre. O que nos mantém aos pés de Cristo é a necessidade. Porque se eu não tivesse necessidade, eu não estava aqui não, meu querido. Estava não. E eu até glorifico a Deus porque Deus não me dá tudo que eu quero. E eu sei que Ele não vai dar mesmo. Porque Deus não me quer perder, irmão. Jesus não nos quer perder. Por isso que muitas vezes nós vamos ouvir o não de Deus na nossa vida. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe aquilo que nós realmente necessitamos, aquilo que nós precisamos. Por isso Paulo diz, eu sei estar abatido, mas eu também sei ter em abundância.
Paulo, ele sabia também a viver os bons momentos. Se havia momentos onde a sua alma estava abatida, Paulo também dizia: eu também sei viver na abundância. Paulo sabia viver quando as coisas estavam indo bem. Paulo sabia desfrutar quando Deus também estava prosperando, irmãos. Viver o momento, viver a oportunidade que Deus estava lhe concedendo naquele momento, para que ele pudesse dizer em todas as coisas: eu estou instruído, eu tenho ensino, eu tenho experiência. Nós, como crentes, irmãos, nós precisamos de instrução. Precisamos ser instruídos na palavra. Porque quando nós somos instruídos na palavra, nenhuma situação, irmãos, nos abala. Quando nós somos instruídos na palavra, nós temos aprendizado. Para dizer como o apóstolo Paulo: eu estou instruído. Sou instruído pela palavra a ter fartura, como a ter fome. Estou instruído pela palavra a ter abundância, como a padecer necessidade. Estava pronto, estava preparado, estava instruído pela palavra para viver cada situação. Porque a nossa vida é assim, irmãos. Hoje nós estamos bem, amanhã se levanta qualquer problema, e nós temos que ter instrução na Bíblia, na palavra. Nós temos que estar alicerçados para viver cada momento, cada circunstância, cada situação, diante daquilo que nós estamos enfrentando. E é por esta razão que o apóstolo Paulo, no versículo 13, isso aqui, irmãos, não é mantra, não, e isso aqui não é amuleto. O que Paulo estava dizendo com essas palavras: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não significa, irmãos, como muitas pessoas se enganam, então eu posso tomar posse disso, tomar posse disso, tomar posse disso, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Não, meu irmão, não. Esse posso todas as coisas aqui, Paulo não está dizendo que ele podia ter o que quisesse, alcançar o que quisesse. Não. O que Paulo estava dizendo aqui é que ele podia passar por toda e qualquer circunstância, porque Cristo o fortalecia em cada uma delas. O que nós precisamos, irmãos, compreender exatamente isso, esse poder que nós temos de suportar. E às vezes as pessoas olham: como é que você suporta isso? Eu suporto porque Cristo me fortalece. Mas como você está de pé? Porque Cristo te fortalece. O segredo é esse, irmãos. Sabe por que nós não somos destruídos? Porque Jesus nos fortalece. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: eu posso. Eu posso. Eu posso passar por tudo isso, mas Jesus tem me fortalecido. O que nunca vai faltar na nossa vida é a força que vem do alto. É a ajuda que vem do alto. Ela nunca vai faltar. Nunca. Nós nunca
vamos enfrentar sozinhos nossas guerras, nossas batalhas. Mesmo quando o soldado parece que já não tem mais força, mas o general, aquele que te alistou, aquele que te convocou, sabendo o seu valor, sabendo a sua importância, Ele ainda conta conosco. Mesmo com pouca força, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Faça essa conta aí, irmão. 0 vezes 0 é quanto? Dá alguma coisa? Mas para Deus dá. Para Deus dá. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. A matemática de Deus é diferente, irmão. A matemática de Deus é diferente. Deus trabalha de maneira diferente. Deus não trabalha com a lógica humana, irmãos. Por isso que a Bíblia diz: Ele nos fortalece. Por isso a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que nos fortalecer nele, irmãos. Nós temos que nos fortalecer nele. E é o Senhor Jesus que estará todos os dias nos dando força para suportar, nos dando forças para lutar, para combater. Por isso a Bíblia diz, irmãos, não veio sobre nós nenhuma tentação se não for humana. Mas fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado acima daquilo que nós podemos suportar. E antes, junto com a tentação, dará também o escape. Está vendo como Deus é bom, irmãos? Deus provê tudo na nossa vida. Por isso que nós vamos vencer, igreja. Por isso que nós somos mais do que vencedores. Por isso é que nós estamos de pé. Mesmo diante de tantas coisas. Mas nós estamos caminhando. Cristo te fortalece nesta noite, irmãos. Cristo nos fortalece. Cristo nos fortalece. Cristo nos dá forças. Jesus nos concede força nesta noite, para que nós possamos lutar. A guerra continua, irmãos. A guerra continua. Mas conosco está o nosso general. Conosco está o Senhor. Conosco está aquele que nunca perdeu batalha. Nunca perdeu batalha. Conosco está aquele que tem sempre nos fortalecido. E é por isso que nós estamos aqui.
Por isso que nós já enfrentamos e vencemos tantas coisas, para chegar e dizer como Davi, quando chega diante de Saul: teu servo já matou um leão e já matou um urso, e eu estou pronto para matar esse gigante. Na vida os desafios serão sempre maiores. Sempre o grau de dificuldade vai aumentar, mas a experiência também. A sua instrução também. Davi matou um leão, Davi matou um urso, e aquilo foi o suficiente. Se o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, vai me guardar desse gigante. Instrução, experiência. É isso, irmãos, que os nossos combates geram na nossa vida. Confiança. Os desafios sempre vão aumentar, mas a nossa fé sempre será maior. Amém? A nossa fé sempre será maior. Mas nunca se esqueça, irmãos, em Cristo nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Amém? Então nós temos condição, irmão, de suportar e vencer em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não vou forçar, porque a voz fica difícil de sair. Mas que o Senhor abençoe a igreja em nome de Jesus. Graças a Deus estou recuperado, para a glória de Cristo. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. E que Deus continue nos dando saúde, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade. Volto para o irmão Cristiano, em nome de Jesus.